Olá, turmas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar essa nova aula de ciências, vamos recapitular um pouco da aula passada. Nós falamos sobre os estados físicos da água, que são 3: sólido, líquido e gasoso. Demos o exemplo da água no estado sólido, que pode ser a neve, o granizo, o gelo, os icebergs que se soltam das geleiras. A água no estado gasoso é o vapor de água encontrado no ar que nós respiramos. E também falamos da água no estado líquido, que é a maior quantidade de água que nós encontramos nos lagos, rios, oceanos, mares e no subterrâneo, que são os aquíferos, que eu falei também na aula passada. Nessa videoaula de hoje, vamos abordar o seguinte tema, que é a mudança dos estados físicos da água. Como a água passa do estado sólido para líquido e do líquido para o gasoso. Vamos abordar esse tema mostrando alguns exemplos dessas mudanças de estado físico da água. A gente vai falar primeiro da fusão, que nada mais é do que a água passar do estado sólido para o líquido. Para demonstrar para vocês essa mudança do estado físico da água, para demonstrar como é que acontece a fusão, eu vou usar o exemplo aqui. Vou pegar o gelo que eu tirei do congelador, a água que está em estado sólido, pegar aqui, mostrar para vocês. Já está derretendo, então já está demonstrando para vocês aqui, ó. Está saindo do estado sólido para o líquido. Isso aqui é a fusão. Se a gente deixar um pouquinho mais de tempo aqui, aí esse gelo vai se derreter todo e ficar no estado líquido. Depois de algum tempo, aquele gelo estava no estado sólido, já derreteu bem mais, dá para perceber aqui. Ele diminuiu e a água, na maior parte agora, já está no estado líquido. Então essa mudança de estado físico da água é a fusão. Passa do estado sólido para o estado líquido. Essa fusão acontece em temperatura ambiente, começa a mais ou menos 0 graus centígrados. A segunda mudança de estado físico da água é chamada de solidificação, que é o inverso, o contrário da fusão. A solidificação é quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. Como, por exemplo, a gente pega a água e enche aquelas forminhas de gelo, coloca dentro do congelador e espera alguns minutos. A água dentro do congelador passa do estado líquido para o sólido. Isso acontece por quê? Porque a água vai estar no ambiente de temperatura abaixo de 0 grau. Então, quando a temperatura está abaixo de 0 grau, acontece essa mudança, que é a solidificação. Vou mostrar para vocês como acontece a solidificação. Como eu disse, pega a forminha de gelo. Você pega essa forminha de gelo, pega a água, vai encher essa forminha de gelo. Depois que você encheu a forma de gelo com a água no estado líquido, você leva essa forma de gelo até o seu congelador e lá vai acontecer a mudança do estado líquido, que ela está agora, né, na forminha de gelo, para o estado sólido. Isso por conta da temperatura mais baixa dentro do congelador. Recapitulando para vocês, essa mudança de estado físico da água, a solidificação acontece quando a água está em temperatura menor do que 0 grau. Mostrando agora para vocês, colocando dentro do congelador a forminha de gelo aqui. A água ainda está em estado líquido. Vou colocar ela no congelador, esperar algum tempo até que ela se transforme em gelo. Então, depois de esperar algum tempo da forminha de gelo dentro do congelador, a água que estava no estado líquido
fica no estado sólido. Vou mostrar para vocês aqui. Então ela retornou ao estado sólido. A vaporização pode ocorrer de duas formas. A primeira é a evaporação e a segunda é a ebulição. Para exemplificar a evaporação, podemos observar quando a gente lava as roupas e deixamos elas para secar no varal. Quando observamos depois de algum tempo essas roupas estão secas, aquela água foi transformada em vapor de água, já está misturada com ar que nos cerca. A ebulição acontece quando nós colocamos a água na chaleira para ferver, para fazer um chá, fazer um café. Quando essa água atinge 100 graus Celsius, ela começa a ferver, entrar em ebulição. Então ela passa do estado líquido para o estado gasoso, bem mais rápido do que na evaporação, que é quando a gente coloca as roupas para secar no varal. A quarta mudança de estado físico da água é chamada de condensação. A condensação ocorre quando o vapor de água, que é a água no estado gasoso, volta para o estado líquido. Isso ocorre quando a gente está fazendo o arroz, aquela água que estava no arroz, ela vai secar, parte dela vai se transformar em vapor de água e parte dela vai retornar ao estado líquido. Isso é chamado de condensação. Essa parte líquida acontece, ou essa transformação do estado gasoso para o líquido, acontece porque a temperatura da tampa da panela, onde está o arroz, é menor do que a panela onde está o arroz. Primeiramente, falamos da fusão, que é quando a água passa do estado sólido para o líquido. Pega o gelo derrete e passa do estado sólido, que era o gelo, para o líquido. Depois, nós falamos da solidificação, que é o inverso, o contrário da fusão. Quando a gente pega a água no estado líquido e essa água do estado líquido passa para o estado sólido. A gente mostrei para vocês, a gente pega a bandejinha de gelo, coloca água nessa bandeja de gelo, depois coloca dentro do congelador, espera algum tempo, aquela água que estava no estado líquido passa para o estado sólido. Falamos também da vaporização, que pode acontecer de duas formas, que são as seguintes. A evaporação, que eu citei o exemplo de deixar as roupas secando no varal, depois de lavadas. E a ebulição, que é quando a gente coloca a água para ferver. E a condensação, que é a quarta mudança de estado físico da água, onde a água passa do estado gasoso e retorna para o estado líquido. Eu espero que os exemplos que eu dei aqui para vocês nessa aula tenham ajudado vocês a compreender mais as mudanças do estado físico da água. Agradeço a todos os alunos por estarem realizando as atividades lá no Google Sala de Aula. E também agradeço pela ajuda de todos os pais nesse momento difícil. Logo esse momento vai passar e podemos nos encontrar na escola novamente, dentro da nossa sala de aula. Um abraço para todos e até a próxima aula. Obrigado, turma.